Olá, seja bem-vindo a este episódio 282 de E o Resto é História, com a dupla que já conhece, o historiador Rui Ramos. Eu chamo-me João Miguel Tavares. Hoje não estamos, como habitualmente, nos estúdios da Rádio Observador, mas sim num cenário de luxo, o Palácio Nacional de Sintra. E estamos aqui a convite da Parques de Sintra para celebrar um acontecimento muito importante. Em 1995, a Unesco classificou a paisagem cultural de Sintra como património mundial. E em breve estaremos a comemorar os 30 anos dessa classificação e, de certa maneira, nós temos a honra de dar o pontapé de saída às celebrações desse... Belo pontapé, às celebrações desse acontecimento. E, portanto, não há melhor oportunidade para falarmos da história desta vila extraordinária que deixou inúmeros estrangeiros embasbacados desde o final do século XVIII, que fez as delícias poéticas de Lord Byron e que se tornou a capital do romantismo português a partir do século XIX. Foi Virgílio Ferreira disse, num poema famoso, muitas vezes citado aqui por esta zona, que Sintra é o único lugar do país em que a história se fez jardim. E, de facto, não existe nenhum outro lugar em Portugal com esta acumulação imensa de paisagens, palácios, castelos, conventos, parques, chalés. Rui, eu tenho essencialmente duas perguntas para ti. Como é que era Sintra, antes de ser esta Sintra monumental que hoje todos conhecemos, e porquê é que, em certo momento histórico, a aristocracia portuguesa descobriu Sintra, transformando-a nesta notável coleção de quintas, de palácios e de castelos únicos? Antes do Byron, só para lembrar que Camões chegou primeiro a Sintra em termos de poesia. Nos Lusíadas, no Canto Quinto, logo no início é mencionada a fresca Serra de Sintra, e nela os olhos se alongam, precisamente porque a armada estava a partir e era a última referência da terra portuguesa que tinham. Era o ponto mais alto nesta zona. A razão é óbvia, quer dizer, aqui a geografia e a história explica muitas coisas, aqui este é um dos casos. Sintra, 528 metros de altura no ponto máximo, é uma das serras que se vê de Lisboa, como a Rábida, do outro lado do Tejo. É também uma das serras mais próximas do mar no litoral português, em que geralmente as montanhas estão mais para o interior, aqui está muito perto. E este facto geográfico explica três coisas. Quer dizer, primeiro explica a existência de fortificações, século X, dizem os arqueólogos, os historiadores, como o chamado Castelo dos Mouros, de Sintra. Bem, mas Castelo dos Mouros porque ainda vem desde o tempo dos Mouros? Sim, a ideia é essa, do século X, portanto, aliás, do início da ocupação, ou muito próximo do início da ocupação muçulmana da Península Ibérica, pelo menos daí poderá ter havido, talvez, já uma tradição de fortificações ali de outro tipo, anterior. E percebe-se porquê. São pontos, são posições fáceis de defender, permitem a visão dos campos e também do mar, daqui também era importante o mar em redor. Sintra, nesta Idade Média pré-portuguesa, digamos assim, faz parte da rede defensiva de Lisboa, com Almada, Palmela, enfim, no enfiamento da Serra da Rábida, Santarém. Sintra é reconquistada pelos cristãos quando cai Lisboa, isto é, quando cai Lisboa, basicamente Sintra entrega-se, porque faz parte da defesa de Lisboa, 1147. Nos anos seguintes, os cavaleiros de Sintra são fundamentais na defesa de Lisboa. Lembremos que esta era aqui a linha do Tejo e do Sul é a linha da frente entre cristãos e muçulmanos aqui na Península Ibérica. Mas o que é isso dos Cavaleiros de Sintra? Os Cavaleiros de Sintra são aqueles a quem Dom Afonso Henriques dá uma carta de foral, isto é, dá uns estatutos de maneira a que se organizarem-se em município em 1154. Portanto, eles são muito importantes, provavelmente até para a defesa em relação a ataques marítimos. Alcácer do Sal ainda então é um porto muçulmano,
há lá umas armadas muçulmanas ali em Alcácer do Sal e provavelmente vinham de vez em quando aqui à costa, como aliás se manteve até ao século XVIII, quase até ao século XIX, uma tradição, mas aí já a partir do Norte de África, de pirataria, aquilo que nós chamamos de pirataria muçulmana. Mas aqui seria mesmo atividades militares muçulmanas. Aqui é preciso lembrar, Santarém ainda está cercada por muçulmanos em 1184, portanto 1147, naqueles 40, 50 anos seguintes, isto é a linha da frente, quer dizer, é a linha da frente em relação aos muçulmanos. Portanto, Sintra tem uma importância enorme e tem uma carta de foral, isto é, o rei reconhece direitos aos seus moradores, provavelmente porque os queria fixar aqui, os queria manter aqui, muito antes de Lisboa ou de Santarém terem uma carta de foral, isto é, portanto, instituições municipais, 1179, isto é, instituições municipais reconhecidas pelo rei, não quer dizer que não tivessem já uma organização, aquelas populações. Portanto, a questão da fortificação, este ponto alto aqui nos arredores de Lisboa, é muito importante para compreender, de repente, haver aqui um castelo e uma tradição de defesa militar, etc. Que depois, remonta ao início da nacionalidade. No século X, XI, quer dizer, antes do Reino de Portugal incluir aqui incluir Lisboa e Santarém, já havia aqui. Já havia castelo. E depois a questão que estás a referir, que referiste, a existência depois de outros palácios, outras construções aristocráticas, quintas, etc. Isso quando é que começou? Isso deve ter começado, nós não sabemos bem, quer dizer, mas deve ter começado no século XIII, fim do século XIII, já a ideia de que há uma residência real aqui, no tempo de Dom Dinis, portanto, e depois, nitidamente, século XIV, princípio do século XV, há aqui o palácio que Dom João I constrói aqui. Portanto, pelo menos desde essa altura. Portanto, os reis de Portugal compreenderam muito rapidamente que isto era um sítio extremamente agradável. Bem, Lisboa tem o clima, as temperaturas no verão são terríveis em Lisboa, na cidade. Devia haver muitos problemas de higiene e de saúde numa cidade sem as infraestruturas de saneamento de hoje e, portanto, enfim, pestes, ou aquilo que na Idade Média se designava por pestes. E, portanto, uma serra como Sintra garantia muita coisa, garantia um ambiente fresco, quer dizer, aí até a fresca Serra de Sintra do Camões, mas também garantia outra coisa, a aristocracia, que era caça aos veados, quer dizer, que eles praticavam aqui, e, portanto, Dom João I, já há uma residência real aqui anteriormente, mas é Dom João I que faz obras aqui grandes e converte aqui o Palácio de Sintra, num dos palácios reais da atual área metropolitana de Lisboa. Portanto, havia o Palácio da Alcáçova, no Castelo de São Jorge, e depois havia outro em Lisboa também no Limoeiro, há outras residências, Lumiar, Belas, temos notícias de outras residências aqui em Lisboa, mas esta é uma das residências, este é um dos palácios principais no tempo de Dom João I, princípio do século XV. E é curioso que começa imediatamente no palácio, neste palácio, portanto, reconstruído em grande medida por Dom João I, começa a notar-se uma coisa curiosa que depois vai marcar as construções reais e aristocráticas aqui nesta zona, que é a opção por estilos mais ou menos fantasiosos, quer dizer, isto é, uma certa excentricidade, um certo exotismo no estilo, quer dizer, aqui também, a decoração, aqui recorrendo um bocadinho à inspiração que também estava na moda em Castela, da arte mudéjar, quer dizer, com os pavimentos em tijolos, azulejos, etc. Portanto, Sintra é esta área fora de Lisboa onde os donos das edificações se permitem dar largas a uma certa fantasia, quer dizer, imaginar também coisas... porque parece uma outra coisa em relação àquilo que é Portugal. Há um estilo exótico aqui, isto puxa a este... de repente vamos criar aqui uma coisa, um ambiente diferente do ambiente a que estamos habituados. Porque o ambiente era diferente, não é? Um pouco. Porque o ambiente já era diferente. E depois temos, portanto, quer Dom João I, quer o seu filho Dom Duarte, quer Dom Afonso V, são muito afeiçoados, quer dizer, vivem muito neste palácio. Nós temos uma descrição do palácio. Neste palácio onde estamos neste momento a gravar o programa. Deixado por
por Dom Duarte no livro dos Conselhos, quer dizer, ele descreve, portanto sabemos que tinha salões muito grandes, que tinha casas privadas, casas de banho, tinha as cozinhas com as duas... e depois tinha também as duas chaminés grandes, não é? E tinha também no perímetro tinha também casas para cortesãos, portanto para os nobres que acompanhavam o rei, mas também tinha uma coisa interessante, tinha também compartimentos para tratar dos negócios do Estado, quer dizer, portanto temos uma casa do desembargo, casa quer dizer uma sala, casa do desembargo, uma casa dos escrivães, uma casa de secretaria, etc. O que dá a ideia de como o palácio estava destinado, portanto, para estadias longas, e em que Sintra tinha de funcionar como uma espécie de capital administrativo e judiciário, onde era preciso resolver assuntos, etc. Aliás, há muita coisa que acontece aqui, quer dizer, é no Paço de Sintra, em 1426, quando tinha 69 anos, que o Dom João I faz o testamento. Ele depois morre uns anos depois, em Lisboa, mas vindo de Sintra, portanto vem de Sintra. Ou seja, ele gostava mesmo disto. Gostava muito disto. O Dom Duarte também gosta muito. O rei Dom Afonso V, filho de Dom Duarte, nasce aqui no Palácio em 1432 e depois morre também aqui no Palácio em 1481, quer dizer, portanto, nasceu e morreu em Sintra, o que fez com que em 1481 Dom João II, portanto, o filho de Dom Afonso V, tivesse sido aclamado rei aqui em Sintra. Quer dizer, é aqui em Sintra, não em Lisboa, mas aqui em Sintra que ele é aclamado rei. Portanto, há uma grande ligação desta dinastia de Avis a Sintra e aqui ao Palácio, que depois de Dom Manuel I, o sucessor de Dom João II, volta a fazer grandes obras aqui no Paço, no princípio do século XVI, e temos uma nota de Damião de Góis, que escreve a crónica de Dom Manuel, depois publicada em 1567, e ele diz, o Damião de Góis diz que Dom Manuel, o rei, por altura das calmas, isto é, do calor, portanto, das calmas, do calor, ia para Sintra, e diz assim, por ser um dos lugares da Europa mais fresco e alegre, devido aos bons ares da serra, e porque havia muita caça aos veados, já também por rei, e por ter a água mais fria de toda a Extremadura. Portanto, uma coisa importante, antes dos frigoríficos, etc. Portanto, para pensarmos também na importância de Sintra, temos também de pensar que estes reis de que estamos a falar, reis do século XV, reis do século XVI, estes reis são muito reis do Sul, quer dizer, são muito reis aqui de Lisboa, de Évora, Santarém. Só para dar um exemplo, no século XVI, o Dom João III foi rei 36 anos, portanto não foi rei pouco tempo. Nunca foi ao Porto. Em 36 anos nunca foi ao Porto. Quer dizer, isto dá a ideia de que estavam aqui e, portanto, este era um sítio mesmo agradável, muito agradável para eles e, claro, atraía também aqueles que faziam parte da casa do rei. A aristocracia vinha também muito aqui conhecia obviamente Sintra, podia tentar instalar-se aqui, etc. Portanto, esta situação de Sintra como uma zona de vilegiatura, quer dizer, ou de veraneio, como nós dizíamos, isto é de passar o verão, antes da moda das praias, as pessoas refugiavam-se do calor nestas zonas, era um sítio óbvio. Aliás, um pouco também como Azeitão, ali na outra margem, que também há ali palácios do século XVI e posteriores. Porquê? Porque tem aquela característica... Mas a atenção real vem mais para este lado. É para aqui. Não, é para aqui que está. Não, é mais prático, está relativamente perto de Lisboa e ao mesmo tempo naquela permite altura acho que afastar. ainda não havia ainda Ponte sobre Tejo, não é? Não, ainda não. Isso é muito mais tardia, tinha de se passar com o barco, etc. Enfim, era uma coisa, era uma operação um bocadinho mais complicada. Mas de qualquer maneira, portanto, esta zona de veraneio explica um bocadinho a atração de Sintra. E depois o outro elemento que explica a atração de Sintra tem a ver com o significado, eu diria, religioso das serras, quer dizer, das montanhas. Atrai outro tipo de residentes, os religiosos, aqueles que querem viver afastados da sociedade, isolados, em oração e contemplação, quer porque uma serra tem acessos mais difíceis, portanto não é uma zona de tão fácil de passagem e de frequência como uma planície, como um vale, quer também por causa da aura tradicionalmente sagrada dos pontos altos, não é? Mais perto do céu, quer dizer, portanto, há uma consideração, há uma sacralização destes pontos altos e portanto,
em Sintra, tal como, aliás, na Serra da Arrábida, tal como, aliás, em outras serras do Sul, como, por exemplo, a Serra d'Ossa. Portanto, há uma tradição de ermitas, conventos, desde a Idade Média. E aqui em Sintra temos, por exemplo, enfim, alguns exemplos dessa tradição eremítica. O convento dos Capuchos, não é? dos frades da Ordem de São Francisco, construído no fim do século XVI, com o nome de Convento de Santa Cruz. É um convento peculiar, porque é um convento que não tem aquela grandeza, por exemplo, o convento da Serra de São Paulo, da Serra d'Ossa, uma coisa monumental. Este é um convento em que há uma recusa da grandeza, há uma opção pela modéstia, e portanto, aliás, um bocadinho também como no conventinho da Arrábida, e isso impressiona muitos, impressionava, quer dizer, isto a grandeza impressionava, mas ao mesmo tempo este género de quase de gruta, não é? Com cortiça, etc. Incrível, impressionava mesmo na altura. E os reis também favorecem isso, quer dizer, a dinastia de David, Dom João I também manda edificar conventos aqui, conventos de religiosos, para a Ordem da Santíssima Trindade, que é uma ordem dedicada ao resgate de cativos em África, ou para a Ordem de São Jerónimo, no caso do Mosteiro da Penha Longa, e que é usado pelos reis. Por exemplo, Dom Manuel I, em 1517, quando morre a Rainha Dona Maria, ele retira-se para o convento aqui de Penha Longa, em Sintra. Portanto, vem para aqui, está 2 semanas aqui, retiro, em luto. E a mesma coisa faz Dom João III quando morre um filho, em 1539, um dos muitos filhos que morreu, aliás, o Dom João III, coitado. Também se retira para este convento e passa aqui uma temporada. Portanto, o que estás a dizer Sintra, é que, sobretudo no século XVI, foi muito intensa, a presença real. A presença real aqui está muito... está muito presente, faz muito parte do circuito da corte. O rei movimenta-se muito, mas aqui no Sul, os reis movimentam-se muito, sobretudo aqui no Sul, isto é, Lisboa, Santarém, Almeirim, Évora e Sintra fazem parte do circuito, quer dizer, onde os reis estão muito frequentemente. Eu estou a dizer parece-me porque, enfim, talvez outros historiadores tenham outra opinião, que essa preferência por Sintra talvez tenha declinado um bocadinho nos séculos XVI, por Sintra, aqui os palácios daqui nos séculos XVII e XVIII. A atenção real. Sim, a presença, quer dizer, e há 2 sinais para isso. Quer dizer, o primeiro é o facto de, entre 1674 e 1683, portanto estamos a falar depois da restauração, etc., é no Paço de Sintra que o infante Dom Pedro manda prender o irmão, o rei Dom Afonso VI, depois de lhe tirar o governo em 1667. Portanto, ele primeiro esteve no Paço da Ribeira, em Lisboa, e depois esteve nos Açores, preso no Paço da Ribeira, preso nos Açores, e depois é enviado precisamente para aqui, para o Palácio de Sintra. Para a prisão. Ele queixava-se muito, acho que isto era bastante frio no inverno, quer dizer, mas é claro, ele não estava propriamente preso, não estava contente, não estava aqui. Tinha aqui uma guarda pesada, quer dizer, uma guarda de 200 soldados de infantaria, de cavalaria, e depois há aquela lenda do ladrilho lá do quarto dele, coitado, que estaria gasto dele andar lá a passear, portanto não deve ter sido muito agradável. Pois, coitado, não devia ter. Os guardas, aqueles que o tinham aqui que tinham o palácio, de facto, tinha-se tornado uma prisão, digamos assim, tornado uma prisão. Portanto, os governadores dessa prisão, aparentemente, nem todos o terão tratado bem. Portanto, isso é um sinal, isto é, de repente, pôr preso aqui o rei, não é? O rei, porque ele continua a ser rei. É porque o rei não vinha cá passear. O regente, ainda era regente, Dom Pedro. Não passava cá grandes temporadas. O infante Dom Pedro não estava propriamente a pensar, que aborrecido, agora está lá o meu irmão preso, não posso ir para lá. E depois também pelo facto de, já no século XVIII, Dom João V ter decidido mandar construir inicialmente um convento e depois outro palácio em Mafra. Portanto, nesta zona, quer dizer, mas um outro palácio. A mesma coisa faz um filho depois de Dom João V, ali no Palácio de Queluz, que aliás ainda faz parte aqui dos parques de Sintra. Portanto, há uma deslocalização em relação a Sintra aqui. De repente, eles estão a fazer outras construções e a ignorar esta aqui. Nós temos o privilégio de estar em Sintra, num palácio, na Sala dos Cisnes, e, portanto, rodeados de muita história, para falar desta vila tão marcante de Portugal, quando se inicia as celebrações dos seus 30 anos como
paisagem cultural e como património mundial. Paisagem cultural de Sintra como património mundial. Rui, estávamos quase a chegar... estávamos numa altura em que Sintra parecia ter perdido a sua centralidade como grande amor da aristocracia. É a minha impressão daquilo que li, mas talvez haja os historiadores com outra opinião, mas... portanto, estamos assim no século XVIII e vamos chegar àquele momento que ao século XIX, ao século do romantismo, que é o século finalmente de grande glória, da maior glória de Sintra. E que marca a imagem de Sintra como ainda hoje. É verdadeiramente a construção da Sintra de hoje. Quer dizer, nós não estamos a dizer que as coisas tenham começado no século XIX, mas de facto é no século XIX que elas adquirem a dimensão, a ressonância cultural, imaginária que nos é transmitida hoje. Quer dizer, não é bem a Sintra medieval, é a Sintra do século XIX, que depois imagina também a Sintra medieval. Mas vale a pena compreender isso através do romantismo, isto é, do que é o romantismo, como é que nós podemos compreendê-lo brevemente, quer dizer, ao defini-lo brevemente, é uma espécie de uma reação religiosa e até sentimental, de uma nova cultura sentimental e religiosa, de reação à cultura racionalista, utilitária, clássica do século XVIII, daquilo que é identificado como as luzes, o iluminismo na Europa, ou a tradição principal do iluminismo, racionalista, utilitário, clássico, e há esta reação religiosa, esta reação sentimental, ainda no século XVIII, a esta cultura. É assim que começa na Alemanha, na Inglaterra, em França, com escritores, com artistas, que já não seguem necessariamente as práticas religiosas das igrejas estabelecidas, não são propriamente homens piedosos, mas que se entusiasmam com o misticismo, com as emoções e passam a imaginar aquelas épocas em que eles julgam que esses impulsos místicos e emocionais teriam prevalecido como a Idade Média, com os seus castelos, com aquilo que na Europa de então é visto como ruínas, tradições populares que chegaram ainda. Portanto, isso é, de alguma maneira, aquilo que define o romantismo, incluindo uma afeição muito especial à paisagem pitoresca ou à paisagem dramática, paisagens marcadas por desníveis, perspectivas avassaladoras, como são as montanhas, e que remetem sempre para aquilo que os românticos gostavam muito, que é essa transcendência, encontrar lugares de transcendência. Ora bem, Sintra combina precisamente isso tudo. Quer dizer, temos castelo, palácios, coisas medievais, ruínas, mosteiros, e depois temos uma serra incrível, com paisagem também, com uma paisagem também bastante dramática. Faz o bingo do romantismo. Faz o bingo do romantismo. E depois, no princípio do século XIX, Sintra é um nome que tinha entrado na imaginação dos leitores de jornais da Europa. Porquê? Porque em 1808 há a invasão de Portugal por tropas francesas, ou em 1807, em 1807 há a invasão, peço desculpa, em 1808 há um exército britânico que desembarca para combater os franceses. Os combates são aqui na região oeste, entre os franceses e os ingleses, são aqui na região oeste do país, e é em Sintra que se faz a convenção para a retirada dos franceses de Portugal, é a Convenção de Sintra. E essa é uma convenção que é imensamente discutida, não só em Portugal, mas em Inglaterra, porque se considera que os generais ingleses aqui foram bastante benevolentes para com os franceses. E, portanto, há uma grande discussão, e, portanto, Sintra associada à Convenção, sim, em parte também, daquilo que as bagagens, acho que iam bastante mais pesadas do que à entrada. E, portanto, Sintra torna-se conhecida, e é nessa conjuntura, portanto, essa conjuntura de guerra, que um jovem aristocrata britânico, um Lord Byron, em 1809, ele vai fazer uma viagem a Malta, no Mediterrâneo,
mas passa por Portugal, onde está há cerca de 2 semanas, e claro, tem de vir a Sintra, quer dizer, tem de vir a Sintra, em julho, vem Tinha aqui, só 21 anos, não é? tinha Era mesmo 21 muito anos, novo. era muito novinho, mas já destinado muito à sua glória, portanto Certo. ele, claro, tinha de vir a Sintra é conhecida, em Lisboa provavelmente alguém lhe terá também indicado para vir a Sintra, ele visita o Palácio de Setiais, aliás ele repara que o Palácio de Setiais está decorado ao estilo inglês, porque tinha sido um palácio construído por um cônsul holandês, portanto ele reparou nisso, que aquilo era enfim, familiaridade mais uma vez aquele género de coisas exóticas aqui, de estilos exóticos. Aqui, enfim, visita também mosteiros, onde fala latim com... Fica ali no Hotel Lawrence. Aparentemente fica aí e entusiasma-se com Sintra. Quer dizer, entusiasma-se com Sintra na sua correspondência particular, onde ele diz que é dos sítios mais bonitos do mundo, quer dizer, enfim, aos 21 anos provavelmente não enfim, se calhar já tinha ainda não termos tinha de visto comparação. muito, não tinha visto muito, mas não se enganou. E depois vai incluir Sintra no poema que vai publicar em 1812, o Childe Harold's Pilgrimage. Child quer dizer cavaleiro, jovem cavaleiro. E esse poema tem um sucesso enorme, quer dizer, em Inglaterra é de facto o começo do romantismo. Em Inglaterra, literariamente, está associado muito a este poema de Byron. Porque tem o típico, é o jovem melancólico, mais ou menos misantropo, que vai em busca do estímulo de paisagens exóticas e remotas, e, portanto, viaja como Byron tinha em parte viajado, Portugal, Espanha, Grécia, também a Suíça, claro, pelas paisagens alpinas, e depois a Itália. E, portanto, ele vai chamar a Sintra um Éden glorioso, quer dizer, portanto, um jardim paradisíaco, mas ao mesmo tempo vai lamentar os habitantes, não exatamente os habitantes de Sintra, os habitantes de Portugal, Lisboa, quer dizer, ele achou-os muito ignorantes, muito sujos, o que era absolutamente típico do viajante do norte no sul da Europa, quer dizer, fazia parte do preconceito, além de haver alguma razão para isso, mas já vinham predispostos para achar ignorantes, porque obviamente os habitantes do sul da Europa não eram protestantes, portanto eram católicos e já os classificava como ignorantes, para um protestante do norte, e depois porque sobretudo a higiene em termos públicos, quer dizer, porque em termos de higiene pessoal às vezes eram os habitantes do sul que achavam os habitantes do norte um bocadinho sujos, quer dizer, mas em termos de higiene pública era, e portanto ele vai fazer essas considerações, e depois daquele verso famoso dos pobres escravos, quer dizer, referindo-se aos portugueses, que nasceram no meio destas paisagens fantásticas, nobres, e depois aquela invectiva à natureza, porque é que desperdiçaste as tuas maravilhas com estas pessoas. Isto é, porque é que Sintra está aqui em Portugal e não está em Inglaterra, que faria mais sentido. Portanto, Byron, obviamente, é importante numa obra que tem em Inglaterra em 2 ou 3 anos, o Childe Harold's Pilgrimage tem cerca de 10 edições, portanto vende imenso, e depois é traduzido, etc. Portanto, de repente, Sintra está no mapa literário da Europa, mas mesmo assim, se nós formos para meados do século XIX e pudéssemos perguntar a um escritor como Ramalho Ortigão quem é que tinha posto Sintra no mapa, ele não escolheria Lord Byron, escolheria outra personagem, também um estrangeiro, mas um estrangeiro mais nacionalizado, digamos, que é o rei Dom Fernando, o rei Dom Fernando II. Um príncipe alemão. Um príncipe alemão, casou com Dona Maria II, em 1835, é Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, faz parte de uma família principesca alemã bastante culta, bastante dada às artes, um primo dele casa com a Rainha Vitória, o Príncipe Alberto, e também tem as mesmas características, extraordinariamente artístico, interessado por arte, curiosidade, história, etc. E o Dom Fernando de Saxe-Coburgo interessa-se imenso logo, imediatamente por Portugal, e por arte, por arquitetura portuguesa, e em 1838 ele compra
Basicamente ele compra quase Sintra, quer dizer, compra o Castelo dos Mouros, compra as ruínas do convento da Pena e compra e decide também fazer uma construção, como o Dom Manuel, o Dom João I muito antes dele, também tinham feito construções, e aqui ele resolve fazer mesmo uma construção a partir das ruínas do convento da Pena, fazer uma construção, um palácio que faz lembrar os palácios da Alemanha, daquela zona do Reno. É uma obra começada em 1842, completada em 1854. Ele tem um arquiteto, não é um arquiteto, aliás, é um engenheiro, que também é arquiteto amador, mas que também é alemão, já está cá há muito tempo em Portugal e no Brasil, que é o barão de Eschwege, e que o ajuda ao rei, portanto, nos planos para a construção daquilo que vem a ser o Palácio mas ele próprio da Pena. tinha muitas ideias para o que queria. O rei tem desenha imensas coisas e precisamente sempre naquele estilo de obter efeitos exóticos. Isto aqui é nitidamente uma zona de sonho, de fantasia. Quer dizer, vamos fazer aqui uma coisa medieval, mas ao mesmo tempo manuelina e mourisca, vamos misturar os estilos todos num palácio de fora, parece germânico, mas depois lá dentro tem uma quantidade enorme de outras coisas. Nós hoje sabemos que, sabemos, o Palácio da Pena, acertou. O parque, sabemos que acertou. Uma espécie de emblema de Sintra. E isso permite, em 1886, quando o Dom Fernando morre, o Ramalho Ortigão, nas farpas, dizer o seguinte, vou citá-lo: pode-se dizer que foi Dom Fernando quem fez de Sintra a linda vila de vilegiatura que ela hoje é. Isto é, foi ele, para Ramalho Ortigão, foi Dom Fernando que fez Sintra o que era então, já no fim do século XIX. Obviamente isto corresponde vilegiatura tinha aí o significado de verandanhar, de férias. De férias, exatamente. Isto corresponde um bocadinho àquela tese que Ramalho Ortigão desenvolve bastante e que é muito frequente na imprensa da época, que é os portugueses não ligam àquilo que têm. Tem de ser os estrangeiros que lhes vêm dizer. Portanto, ele também tornar Dom Fernando o criador de Sintra é uma maneira de dizer, estão a ver, nós tínhamos aqui Sintra. Ele, aliás, até chama a atenção no texto das farpas, diz assim, ainda por cima o rei comprou isto baratíssimo, em 1838, comprou o castelo, comprou as coisas todas, aquilo parece que era muito barato. Quer dizer, mas é a ideia de que os portugueses não ligam. Portanto, nós estamos aqui num momento que é um momento de ruptura com o passado, que é a Revolução Liberal, nos anos 20 e nos anos 30, sobretudo, em que deixa muita coisa que até então tinha estado integrada na Igreja, como os conventos, por exemplo, quer abandonados, quer à venda e comprados por particulares. E, portanto, há aqui uma ideia de que, bem, deixámos muita coisa ao abandono. Quer dizer, e o Ramalho Ortigão é, nesta altura, alguém que faz muita propaganda da arte portuguesa, da necessidade de conservar as nossas, quer a arte ornamental, quer os edifícios, quer as paisagens. Portanto, há todo um movimento no fim do século XIX para isso, e Sintra é precisamente um dos elementos de tentar preservar ou reconstruir aquilo que eram estas paisagens, estes meios, aliás, mais do que esses sistemas, é uma espécie de ecossistemas culturais remanescentes daquilo que tinha sido a grandeza de Portugal. Mas a verdade é que a paisagem arquitetónica de Sintra muda realmente muito no século XIX. Porque, de facto, as construções de Dom Fernando devem ter inspirado imensa gente, porque é nesta altura que vem para aqui, que vem muitos outros, isto é, que há outros casos de construções, e sempre com construções com aquelas características de exuberância, de exoticismo, como, por exemplo, o Palácio Os Parques de Montserrat, em estilo oriental, de um mercador inglês, o Francis Cook, em 1858, e depois a Vila Sassetti, construída por Vítor Carlos Sassetti, o proprietário do Hotel Bragança em Lisboa, a partir de 1890, ao estilo italiano da Lombardia. Portanto, as pessoas vinham aqui e construíam aqui aquilo que tinham gostado numa viagem, uma coisa qualquer assim. Temos a Quinta da Regaleira, do famoso Monteiro Bilhões, o milionário Carvalho Monteiro, que a partir também do fim dos anos 90 do século XIX, princípio do século XX, um edifício neo-manuelino, portanto uma fantasia neo-manuelina, e depois até mesmo ainda associada a Dom Fernando, ao rei Dom Fernando,
chalé de tipo alpino da sua segunda mulher, a Condessa de Edla, que aliás era a cantora de ópera Suíça, não é? Elisa Enzla. Suíça, lá Suíça, está. e Portanto, as pessoas um chalé suíço aqui também. transformavam os seus sonhos em casas, em arquitetura. Era aqui não é? que projetava-se, mas era em Sintra, quer dizer, era em Sintra que se E as suas construía saudades, estas não é? coisas, ou fantasias, quer dizer, nem era Sim. bem saudades, havia a ideia de que, bem, aqui podemos construir qualquer coisa de especial, quer dizer, de simbólico, com uma série de teorias, etc. Portanto, desde essa altura, desde Dom Fernando, o Palácio da Pena fica no roteiro de verão da família real, no tempo de Dom Luís e sobretudo de Dom Carlos. A rainha Dona Amélia, a mulher de Dom Carlos, no Palácio da Pena, tem aqui gosto imenso do Palácio da Pena. Isto, obviamente, torna também uma época, cria aqui uma espécie de época das quintas, quer dizer, da aristocracia, que quando os reis estão aqui, agosto, princípio de setembro, também vêm aqui para as quintas, e depois a família real ia para Cascais, para a cidade de Cascais, e toda a gente se transferia também para Cascais. Portanto, há esse género de... passa a fazer parte, outra vez, Sintra como muito importante, tal como no tempo da dinastia de Avis, no século XVI, Sintra fazer parte, outra vez, do roteiro da família real. E não me surpreendia que isso não tivesse também a ver com uma espécie de nostalgia pela dinastia de Avis no fim do século XIX, princípio do século XX. Quer dizer, há esta ideia de recuperar a grandeza de Portugal, isto vem no hino, depois no hino portuguesa, que vai ser o hino da República em 1911. E essa ideia de repente voltar a investir em estilos e em construções e lugares que estão associados a essa época de grande grandeza do Reino de Portugal, provavelmente também não é inocente, quer dizer, para além das outras razões práticas, que é, de facto, isto continuar a ser um bom lugar de veraneio para suportar um verão quente no sul do país. A partir de 1887 há comboio para Sintra, a partir de Lisboa, primeiro de Alcântara, depois de 1891 a partir do Recife. Portanto, facilita imenso as vindas a Sintra, e vai facilitar depois no século XX, na segunda metade do século XX, o crescimento da periferia, aquilo que vai ser o concelho de Sintra, que hoje é o segundo mais povoado do país depois de Lisboa. Mas o que é que significava Sintra? Eu acho que nós podemos apanhar isso bem nos Maias de Queiroz, publicados em 1888, no capítulo 8º, há uma visita a Sintra, de Carlos da Maia, acompanhado por um maestro, o Cruz. Eles vêm a Sintra, Carlos da Maia veio com a ideia de tentar encontrar Maria Eduarda, que depois não consegue. E é muito interessante ver a maneira como essa de Queiroz descreve Sintra aí. Portanto, a carruagem está a chegar a Sintra, e eles vão de carruagem, portanto, isto é nos anos... Ainda antes do comboio. O livro os Maias são publicados em 1888, mas referem-se a uma época anterior, à década de 70. Portanto, eles vêm de carruagem, e ele diz, na carruagem, diz essa de Queiroz, vou citar, sentia-se já, sem se ver, a religiosa solenidade dos espessos arvoredos, a frescura distante das nascentes vivas, a tristeza que cai das penedias e o repouso fidalgo das quintas de verão. Reparem a religiosa solenidade, a frescura distante, a tristeza das penedias, o repouso fidalgo. Todas as características que estão associadas a Sintra. E depois, na página seguinte, ele mostra o Cruz, o maestro, acontecer-lhe isto. Diz ele, está Cruz, recebendo como uma impressão religiosa de todo aquele esplendor sombrio de arvoredo, dos altos fragosos da serra, entrevistos um instante lá em cima nas nuvens, desse aroma que ele servia deliciosamente, do sussurro doce de águas descendo para os vales. Portanto, repito, religiosidade, frescura, tristeza, fidalguia, quer dizer, é uma espécie de resumo daquilo que era atraente em Sintra para um romântico
século XIX, e aliás que vai ser vocalizado neste capítulo dos Maias pelo poeta romântico Tomás de Alencar, que o Carlos Amaya e o Cruz vão encontrar em Sintra e que depois torna aquilo cada vez mais exuberante, e que depois é equilibrado no capítulo, obviamente, por aquele toque humorístico, que é o facto do Carlos, que vem nitidamente à procura de Maria Eduarda e está completamente desinteressado por Sintra e por quem quer que seja, e pela anedota do Cruz, a quem a mãe, quando ele vai sair de Lisboa, encomenda queijadas de Sintra, não te esqueças das queijadas, ele está aqui em Sintra sempre a lembrar, tem de comprar as queijadas, atenção, tem de comprar as queijadas, e claro, o capítulo acaba com ele a voltar a Lisboa na carruagem e dar um berro e dizer lá me esqueci das queijadas, para ter que esse elemento. Muito bem. Olha, nós temos de terminar com a anedota das queijadas, a nossa emissão para quem nos está a ouvir em FM. Temos mais algumas coisas a dizer sobre Sintra, mas terá que ficar para o podcast. Para quem nos está a ouvir em direto na rádio, até para a semana. Então, Rui, bem, quer dizer, portanto, o que nós temos... para fazermos o nosso remate final sobre a Sintra turística, quer dizer, esta Sintra turística, fim do século XIX, princípio do século XIX, tem muito... É atraente nestes termos românticos, que é um bocadinho termos nórdicos, nevoentos, florestais, germânicos, quer dizer, há muito aqui este elemento, mas Sintra é também profundamente nacional, quer dizer, esse é o outro elemento que permite explicar também a sua importância. E isso é demonstrado, enfim, é demonstrado por vários autores, mas acho que há um autor que o demonstra no fim do século XIX, princípio do século XX, mais do que qualquer outro, que é Anselmo Brancamp Freire. Quem é Anselmo Brancamp Freire? Foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1911, quer dizer, portanto, da Assembleia que fez a Constituição da República. Ele era um fidalgo, mas tinha se tornado republicano, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tinha nascido em 1849, e ele, no fim do século XIX, em 1899, começa a publicar uma obra que vai ter 3 volumes sobre os brasões da Sala de Sintra. É este o título. E o que são os brasões da Sala de Sintra? Bem, o rei Dom Manuel tinha feito grandes obras no Paço de Sintra, e uma delas foi aquilo que ficou conhecido depois como a Sala dos Brasões, por volta de 1518, e diz Damião de Góis, na sua crónica de Dom Manuel, que Dom Manuel mandou ver todas as sepulturas do reino para delas se notarem as armas, as insígnias, os letreiros, e fazer pintar todos os escudos com as suas cores. Basicamente o que o rei fez foi, no teto desta sala, a Sala dos Brasões, mandar pintar os escudos de todas as grandes famílias do reino, então, as armas, os brasões dessas famílias. Portanto, no centro tem os escudos do rei e dos seus filhos, no centro, e depois à volta tem 72 brasões em linhas, enfim, mais ou menos hierárquicas, das várias famílias. E o que é que isto dá? Bem, obviamente para Dom Manuel, muito provavelmente isto teve como sentido situar aquilo que eram as grandes famílias fidalgas portuguesas em relação ao rei. Portanto, são todas em relação ao rei, ali junto, isto é, representadas naquela sala numa posição de reverência para com o rei, de ligação ao rei, mas é também uma concepção do reino, isto é, uma concepção do reino, o reino de Portugal, como este complexo de famílias, quer dizer, de grandes famílias, Noronhas, Coutinhos, Gamas, Cabrais, Albuquerques, Cunhas, Albergarias, por aí fora, quantidade de apelidos conhecidos, não só submetidos à família real, ao rei e à família real, mas como se a memória do reino fosse formada pela memória destas famílias, isto é, a formação do reino e a sua expansão no ultramar está associada à história destas famílias, exatamente como está nos Lusíadas de Luís de Camões, segundo demonstrou Jorge de Sena. Isto é, são as grandes famílias, é a história das grandes famílias e dos representantes dessas grandes famílias que estão também nessa nos Lusíadas. É que o teto da Sala dos Brasões é um livro de história. É uma espécie de Lusíadas pintado no teto. E o Anselmo Brancamp Freire faz isso, quer dizer, os 3 volumes
dos brasões da Sala de Sintra é de facto uma história de Portugal baseada no percurso das várias famílias. Portanto, ele vai contando a história enfim, ele, aliás, na reedição de 1921, dizem: eu não sou um genealogista, diz também que não é um historiador, mas é um amador de história, etc. Mas ele, de facto, faz ali a história, faz cada a história daqueles apelidos. Daquelas famílias, não é bem dos apelidos, é das famílias, das famílias. Portanto, vai contando a história deles até ao século XVI, e portanto está a contar, e de facto aquilo é uma história de Portugal, quer dizer, é uma história daquelas grandes famílias que, deste ponto de vista aristocrático, uma história aristocrática de Portugal, fizeram o Reino de Portugal. Portanto, na prática, o que temos em Sintra também é uma espécie de Lusíadas na construção, quer dizer, um espaço onde simbolicamente é evocada a história do país. Portanto, no princípio do século XX, torna-se também um daqueles pilares daquilo que vai ser a imaginação, a memória histórica do país, tal como outros monumentos, a Batalha, o Mosteiro da Batalha, o Castelo de Guimarães, etc. Quer dizer, de repente aqui temos um sítio onde está, num lugar, é possível, a propósito do teto de uma sala, contar toda a história do país até ao século XVI, como faz a Anselmo Bracano. É uma excelente sugestão de visita. Bom, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Eu queria agradecer a Parques de Sintra a simpatia deste convite e o prazer que foi estarmos a falar de Sintra nesta sala. Não é dos brasões, mas é uma sala também vale muito bonita. a pena. E muito obrigado e até para a semana. Até lá.